Vamos lá, Odete. Obrigada. Ora, então, vamos lá, dar continuação à nossa prece, louvar ao Senhor, louvar e agradecer por este lindo e maravilhoso momento de estudos do nosso NEP e dar continuação a esta maravilhosa prece. Por isso vem Jesus, que estamos todos juntos, em teu nome, Senhor. Agradecemos e louvamos, porque estamos aqui, todos unidos com a tua graça, com o teu amor, para assim, com as palavras da Patrícia e com a tua ajuda, Senhor, a gente interiorizar estes estudos e estas palavras para melhor podermos evoluir e progredir, caminhando, amando e seguindo Jesus. Também te peço, Senhor Jesus, pela nossa querida irmã Anabela Vicente, que está com Covid, a mãe do nosso querido Filipe, Pai querido, Pai amoroso, Jesus Cristo, o Senhor, dai-lhe as suas melhoras, o seu amor, o seu carinho, o que ela mais precisar para ficar bem, de saúde, de alegria e felicidade no seu coração. Sim, porque o seu filho é tão querido, que tem dado tanto tempo, tanta disponibilidade para nós, e que assim não fosse, Pai, ajuda esta nossa irmã e todos nós aqui presentes, com a tua força, com o teu amor e carinho, assim vamos dar início aos nossos estudos, que assim seja. Obrigada. Assim seja. Obrigada, Odete. A nossa querida Fernanda vai fazer a leitura, passagem. Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me chamam bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e levou-os de condição humilde, acumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia, em favor de Abraão e de sua semente, para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Obrigada, Fernanda. Obrigado. Vamos continuando aí, com a ajuda de todos, essa bela passagem, né? Esse mergulho que a gente está fazendo, como disse o Felipe aí, no íntimo de Maria, né? Nesses mais puros e sinceros sentimentos que ela está trazendo para nós, que está na sua verdadeira essência, né? Que ela já semeou, ela está ofertando para nós agora esses sentimentos mais nobres, falando aí do que está cheio o seu coração e nos mostrando, né, como é a entrega da razão, como é a entrega do sentimento, aí a vontade do Pai. Então, nossa querida Minda vai nos presentear com o seu... Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então aqui ler o resumo. É um 48, porque atentou na condição humilde de serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamam bem-aventurados. Então temos os verbos atentar, partir e proclamar. O Filipe trouxe-nos estas primeiras palavras.
Jesus coloca sempre os seus ensinos na vista mais espiritual do que nas coisas materiais. Cada ato de humildade que temos, Deus olha por nós. Quanto mais humildes formos, mais vimos o seu amor. Há aqui uma cocriação divina. Maria trazia todas as virtudes e é isso que levamos para a vida eterna. Deus não quer o nosso sacrifício, mas sim que caminhamos sempre neste caminho. Ele está sempre à nossa disposição, basta nos conectarmos com Ele. A humildade vai nos levar muito mais longe, só depende do exercício de cada um de nós. Este é o caminho que nos leva a ser maiores. Nós fazemos este papel de co-criadores e não precisamos desse reconhecimento. Deus vê tudo. Deus pode tudo. Deus é amor. Maria vai se ressaltar para nós. Quem se exaltar será rebaixado, e quem se rebaixar será exaltado. Maria está a louvar a Deus. Ela está em prece no seu mundo íntimo. A boca fala do que está cheio o coração. Deus olha para Maria e para a sua humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, que serão auxiliados. Deus é grandioso, cuida de todos nós. Nós temos vários picos de alegria. Temos que procurar a prece. Só assim nos libertamos dos pensamentos menos bons e das energias baixas que nos atormentam. A Márcia também nos trouxe algumas palavras. E que consigamos ser perseverantes. A doutrina espírita nos ajuda bastante. Vimos que Maria teve um longo caminho. Ela se fez humilde e conseguiu ver a grandeza de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Trouxe-nos também um texto de Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 3. Emmanuel vai nos alertar da maneira como fazemos as coisas, na descoberta do nosso ser. Por isso, é bom que fique gravado todos estes nossos testemunhos, nestes estudos que possamos deixar para os próximos. São importantes para quem quer desenvolver a sua moral. Podemos começar agora e deixar um novo fim. Nada se faz já construído, então temos que ir construindo. Tudo se faz no processo de entrega. Vai ecoar para a eternidade. Tudo se faz no processo de entrega. Sim, já tinha lido. É muito bonito que as pessoas possam ver em nós um bom cristão, independentemente de sermos católicos, evangélicos ou outra religião qualquer. O importante mesmo é chegarmos à felicidade íntima. E nós somos os mais beneficiados com este estudo. Se nós nos sentirmos amados por alguém, isso deixa marcas, e é isso que fica, é o amor. O povo de Israel foi escolhido, e nós, enquanto espíritas, temos que preparar o terreno para que também seja divulgado, para que não aconteça como os primeiros cristãos, que tinham que se esconder para fazer o bem. Todos os que servem serão bem-aventurados. Também nos trouxe, a Márcia também nos trouxe outro texto de Coríntios, deve ser de algo da Bíblia, talvez, no 23, 26. Paulo fala sobre orientação. Cada espírito recebe a cota que adquiriu no plano que nos encontramos. Cada um traz uma cota para o grupo e nós recebemos estas vibrações de luz. Como Maria enalteceu todo esse cântico que as futuras gerações a reconheçam e nós, com os recursos que temos, nos dá o entendimento da proposta de Maria, que nos trouxe o amor que faz o bem para todos. O Filipe também falou do verbo considerar, está no futuro. Tudo o que fazemos hoje vai ecoar no futuro. A verdadeira felicidade consiste no bem que fazemos aos outros e assim preparamos o nosso futuro, para que cada vez mais possamos receber as boas aventuranças. É o que permanece em ação e para que cada vez mais dê frutos.
que a caminhada por este estudo seja o fruto do futuro. E nós somos privilegiados de aqui estarmos reunidos nesta vibração amorosa. Vai despertando nossa consciência de servir cada vez mais. E aí vamos descobrir a verdadeira felicidade. A trilogia da paz. Isto trouxe-nos a Patrícia. Jesus vem trazer essa divisão. Se queres a libertação, pratica o amor, a prece e serve. Que possamos servir sempre ao Pai e que possamos agradecer esta oportunidade que temos de estarmos aqui juntos e estudarmos juntos todo este tema que nos tem trazido, estas personagens que têm vindo até nós e que nos trazem tanto para aprender e nos ensinam tanto. Obrigada a todos. Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada, Minda. Muito bom. É Obrigada. isso, né? Esse grupo aqui, né? Esse estudo é a nossa sementeira. A gente exaltar, né? Esse encontro, louvar, é muito importante. É muito importante, né? Como Maria está reconhecendo aqui tudo que o Pai fez por ela, né? E depois vai falar mais adiante o que já fez por todos. É isso que nós precisamos fazer, né? Isso que ela está nos convidando, né? Jamais exaltar a si mesmo, né? E sim exaltar o conjunto da obra, né? Tudo que nos é ofertado de oportunidade, a gente vê aí ela colocando nesse cântico, nesse transbordamento, né, de sentimentos, todas essas virtudes que ela tinha, mas ela deixa muito, ela quis deixar marcado para nós, né, a humildade, que depois vem colocar no final, que era bem-aventurada, porque sem a humildade, como a gente viu, nós não damos o primeiro passo nesse caminho para a salvação, né? A humildade é a nossa base firme, a nossa base sólida, que vai sustentar todas as outras virtudes aí dessa sementeira, né, das bem-aventuranças, vai tirar de nós esses personalismos, né, e vai permitir que a gente compreenda que não é sobre nós, né, é sobre a obra, é sobre a família, é sobre a salvação de todos, né, que essa é a mensagem que ela também vai trazer ao dizer que, né, seria proclamada bem-aventurada por todas as gerações, né? Essa é a mensagem que Jesus traria para todos nós, né? Que todos seremos salvos, todos seremos bem-aventurados, mas cada um precisa fazer o seu movimento, cada um precisa fazer a sua passagem, né? A sua caminhada. Ninguém faz por ninguém. Sim, nós nos auxiliamos, tanto que nós estamos aqui, nós conseguimos perceber o quanto nós vamos dando essa força, esse suporte, esse encorajamento uns para os outros, mas eu não tenho como ir até a casa da Minda e fazer por ela, né? Ela precisa fazer por ela, não tenho como ir até o Cândido e fazer por ele. E ninguém tem como vir até aqui fazer por mim. Então, esse é o grande desafio da nossa vida, né? Da vida eterna, infinita que nós temos do Espírito. Exercer, né? Viver como Maria está nos mostrando. E ela vai continuar, então, no versículo de hoje, ela vai como que finalizar essa expressão dos seus sentimentos, né, mais íntimos aí, sobre
o que ela estava, né, exaltando a respeito do que o Senhor tinha feito por ela, né? Não que ela tenha colocado isso, né, como a gente tem visto de uma maneira individualista, não, mas até para nos mostrar que o Pai faz por nós, sim, né? A providência divina chega a cada um de nós, mas nós precisamos despertar, nós precisamos abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações para perceber, para ir desenvolvendo cada vez mais aquela faculdade de conhecer Deus, conhecer os seus sinais, perceber os seus sinais, né? Perceber os seus atributos e como eles atuam nas nossas vidas diariamente. Então, ela vai continuar no 49, dizendo, né? Porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, e seu nome é santo. Quantas coisas em poucas linhas, ou quase uma só. Então, eu coloquei aqui, né? O Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, né? Separei dessa forma. E o seu nome é santo. Alguém quer começar a colocar alguma coisa do Todo-Poderoso? Quase não há menções sobre isso nos testamentos aí, nos evangelhos, né? Principalmente no Primeiro Testamento. Vamos lá, Cândido. Patrícia, a ilação que eu tiro deste fez por mim grandes coisas é um louvor de Maria, aquilo que Deus lhe deu ao escolhê-la. Ela foi a eleita para algo que, com a humildade dela, não se sentia, não sentia com capacidade de, mas aqui é um louvor que ela está a lançar neste cântico, é um cântico que ela está a agradecer ao Pai o que fez por ela, porque é a eleita. E neste caso, e nós sabemos quando, nesta nossa caminhada, quando alguém é eleito sobre outros, porque é a melhor, foi a escolhida. Agora, neste caso, é algo que Maria nos está a transmitir com humildade, porque é a humildade de Maria que a faz falar. E então é esta ilação, é esta ideia que eu tiro desta primeira frase, porque aqui o Todo-Poderoso, este todo, ela diz tudo. Acho, eu acho que já disse tudo, porque agora teria aqui a falar, a inventar palavras para este momento de, 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 de Maria, que é o Todo-Poderoso. Não tenho mais palavras para continuar. Alguém me ajude, Então, porque é o que eu sinto e já agora há muitos grupos de oração, de adoração a Maria. Isto é uma coisa que me foi agora, que me veio à cabeça, e para mim, até este momento, Maria era a mãe de Jesus. Desde que estamos a escalpelizar através do NEP,
eu estou a ficar com uma ideia diferente de Maria. E é esta pergunta que eu levanto: será que esses grupos, a nível mundial, a nível terreno de adoração a Maria, têm o conhecimento daquilo que nós estamos agora a escalpelizar? Quem foi Maria, o que Maria representou para todos nós neste momento? É isso que eu estou grato à Patrícia, à Márcia, ao Filipe, estudiosas deste Evangelho, desta doutrina, e que nos permitem a nós, com esta nossa humildade, esta nossa ignorância, irmos ganhando esta confiança com este conhecimento de Maria. Falo por mim, porque eu era um ignorante, estou sincero, andei na catequese, na católica, até aos 10, porque depois aos 10 anos era uma criança, mas a vida, desisti da igreja católica, mas sinto-me um bocadinho diferente agora, com a ajuda de todo este grupo, mas pronto, principalmente das 3 pessoas que eu citei, e daí gratidão para todos nós, porque vamos continuar com esta luta. E grato, todo-poderoso. Temos que agradecer a Ele, Cândido. Temos que agradecer a Ele, porque estamos É isso, todos nós Patrícia. abrindo os olhinhos um pouquinho Ex- mais, Exatamente. né? Obrigado, E Patrícia. obrigada a você, Cândido, pelas palavras, e é isso, né? Maria está nos possibilitando, além de permitir que a gente a conheça um pouco melhor, né? Como o Cândido falou, a perceba um pouco mais profundamente quem foi essa alma tão especial que recebeu essa missão, também vai nesse cântico nos auxiliando a perceber o tamanho, né, do Pai. Com a sua faculdade provavelmente já desenvolvida de perceber Deus, ela vai nos auxiliando a fazer esse caminho, porque então ela traz de novo no cântico, né, o Todo-Poderoso. Ela já tinha reconhecido no início essa magnitude do Pai, né? Ela já tinha ali engrandecido a Deus. Então ela retoma isso. E aí, se a gente for lá no NEP, né, no NEP Search, lá na procura, na busca, são 15 referências que há, né, no Antigo Testamento de Todo-Poderoso. Então a gente vê aqui, né, do que eles levantaram, provavelmente existem mais, mas eles destacaram 15 para fazer correlação com essa palavra do Todo-Poderoso. Então a gente vê que é assim, é uma trajetória de povos, de gerações tentando, buscando entrar em contato com essa grandeza do Pai, buscar compreender esses atributos de Deus, né? Então sempre se referindo a Ele como com essa grandeza, né? E também sempre mostrando que tem muita humildade, como Maria, né? Claro, Maria é o nosso exemplo maior, né? Antes da chegada aí do nosso mestre, dessa humildade que se colocou à disposição da vontade do Pai. Mas nós vemos tantas passagens aí, então, buscando essa compreensão, querendo entender esse tamanho do Pai e se colocando na sua posição aí de pequenos que somos, mas mesmo sendo pequenos, o Pai
coloca missões a nós. Nós temos o nosso papel, como a Minda colocou lá no resumo dela, né? Nós participamos dessa obra, e é isso que Maria está nos mostrando, né? Que nós temos esse papel, que nós precisamos fazer a nossa parte, mas sempre do nosso tamanho, nunca querendo ser maior que o Pai, né? Nunca querendo ser melhor que o Pai. Vamos lá, Nica. Eu acho que Maria deu-nos o exemplo da tal evolução que ela já trazia moral, pela humildade com que aceitou o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, e que é um conceito que de facto só iremos entender à medida que formos crescendo moralmente. E ela veio também demonstrar que, à medida que nós nos tornamos mais pequeninos, vamos entendendo aquilo que se torna e que nos torna maiores. Acho que foi a prova viva disso. Ela e o seu filho, pronto, mas antes do seu filho, ela já começou a dar, ela e todas estas personagens que à sua volta, de alguma forma, tinham que ter, não é, alguma afinidade, porque isso já nós conseguimos entender, que as coisas se atraem, portanto, ali, para que tudo seguisse o tal plano do Todo-Poderoso, não é? Tinha que haver, de facto, essa cumplicidade também espiritual e essa grandeza, de alguma forma, que, inversamente àquilo que nós achamos, é exatamente o oposto. São pessoas humildes, que mesmo estando em cargos, Zacarias, por exemplo, não é? Estava num cargo, digamos, já no fim da linha de uma hierarquia de sacerdotes, e mesmo assim ele foi capaz de ter a humildade de se reduzir à sua insignificância, de facto, como ser humano. Mas para isso tinha que ter dentro dele a tal capacidade de ser grande. E esse ser grande absorveu, digamos, aquilo que nós entendemos que é ser grande na nossa dimensão, não é? Que é o mostrar, o ver-se. E Deus é tão poderoso que não se mostra assim para qualquer um, nem nós conseguimos vê-lo, não é? Pronto. Temos que o sentir, de facto. Isto é um sentimento e é uma forma de trabalhar esse sentimento. Portanto, Maria deu a prova viva desse sentimento e dessa confiança e disso que algum dia nós vamos conseguir ter também, não é? Pronto, eu pelo menos tenho essa Exatamente. fé. Quer dizer, estou a começar a ter consciência deste trabalho. Pode ser que para a próxima hipótese de vida eu também tenha dentro de mim qualquer coisa que me faça perceber e entender que já fiz este trabalho nesta época, não é? Acho que isso fica cá gravado, como todos nós sabemos. Depois, como é que isso vai aparecer? Mas fica cá. E o resultado aparece. Tanto que Maria também é prova disso. Ela já tinha feito lá para trás muito trabalho. Tanto que depois ali o trabalho apareceu. E deu o seu Isso. fruto também. Exatamente, exatamente. É isso aí, Nica. Nós daremos os nossos frutos, sim, com certeza, porque nós estamos aqui na busca de ampliar essa compreensão que Maria está trazendo para nós, né? O Chaplin coloca, né, que ela confessou que somente Deus é tudo em todos. Então, é assim, o quanto nós vemos Deus em nós. Não somos perfeitos ainda,
não chegamos à nossa perfectibilidade. Mas se nós não reconhecermos que temos a essência, a semente para desabrochar e transformar e chegar a esses frutos, nós nem nos daremos ao trabalho. Porque ele está em nós já temos tudo, nós fomos criados simples. O simples é que já temos tudo, está tudo em nós. Não precisamos de algo a mais que venha de fora para nos completar. Nós precisamos caminhar, sim, no nosso entendimento, nos nossos sentimentos, para que aí, sim, a nossa unidade divina se transforme e brilhe a sua luz. E também pensei, eu encontrei uma passagem aqui no livro do Emmanuel, do título Emmanuel mesmo, né? Que foi o primeiro livro que ele escreveu com o Chico, ele falando dos poderes do espírito. E aí eu fiquei pensando também o quanto essa passagem nos mostra essa condição que nós somos, essa condição espiritual que nós somos e todos esses poderes que nós temos em nós, nessa centelha, mas a gente ainda não consegue acessar tudo, porque não caminhamos ainda tudo que precisamos caminhar, né? Então ele diz que grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Então eu fiquei pensando o quanto Maria está fazendo isso, nessa sua exultação, né, nesse seu louvor. E é bem isso que a gente estava falando, que a Nick estava falando, né? Ele fala, toda a imensa bagagem de progresso das civilizações não se faz sem o princípio espiritual. Dele as menores coisas dependeram, como ainda dependem. Do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe, advirão os resplendores da época de luz e do esclarecimento. Então está tudo em nós. E Deus está em nós, né? E aí ele diz, só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus expositores, que traindo seus compromissos, desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal das mesquinhas materialidades. Então, é Emmanuel, né, nos dando aquele despertar para que a gente possa aproveitar cada palavra, né, como disse o Cândido aqui, do estudo, em nosso benefício. E nós, né, aproveitando em nosso benefício, os que estão ao nosso redor se beneficiarão também. Porque um pouquinho de luz que a gente fizer em nós, a gente vai acabar iluminando ao redor de nós, né? Que seja assim, com o exemplo, que é o mais importante, porque a gente sabe muitas vezes que palavras é apenas, né, podem aí convencer, como disse Emmanuel, mas não converter. Eu achei muito interessante essa passagem e acho que Maria também nos está chamando a atenção para esse poder do Espírito. Não seremos todo-poderoso um dia, não seremos Deus, né? Mas seremos, sim, espíritos puros que serão co-criadores em plano maior, farão grandes coisas, assim como o nosso irmão maior, e que a gente possa
ter essa certeza dentro de nós. Maria está nos dando essa certeza. Vamos lá, Márcia. Boa noite. Seguindo nessa linha, Patrícia, eu vou voltar aqui, porque nós já comentamos sobre isso, né? Aqui nessa mesma período. Eu voltei aqui e peguei lá na Gênesis, onde fala, no capítulo 2, que fala de Deus, né? E aí que fala da natureza, vem nos explicando sobre a natureza divina. Só para a gente recordar um pouquinho, que nós já falamos sobre isso aqui e o grupo já conhece isso. E aí no item 8 está escrito assim: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Onde, naquela época, vale para hoje. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. E aí, voltando para o Magnífica, o que a gente vê? A gente vê um cântico em que Maria mostra, exulta e nos mostra a exultação de sua alma, né? Como ela expressa a sua alma. E quando ela vem nessa parte que ela começa a tratar dos atributos da divindade, a gente, como colocou a Nica, como a Patrícia falou, como o Cândido também falou, e como já conversamos em estudos anteriores, o que nos indica isso? Nos indica um plano altamente espiritual em que ela viveu, em que ela vivia. Então, esse Cândido revela a compreensão que ela tem de Deus, da divindade. Então, ela reconhece, primeiro lá, ela exalta, né? O coração dela se alegra por essa compreensão, mas aí o que acontece? Ela passa a descrever os atributos como ela vê, como ela compreende. E essa sensibilidade que ela tem, que vem do seu coração, do seu íntimo, da sua vivência espiritual, é um ensinamento maravilhoso, sem preço, sem precedente para a gente, que a gente encontra no Evangelho, e muitas vezes a gente lê sem se ater, né? Sem perceber toda essa mensagem que está vindo aí. Por quê? Porque nos falta sentido para compreender toda essa sutileza. Daí que é muito bom a gente estar indo versículo a versículo. Por quê? Porque nos dá a chance de ler, reler e reinterpretar e buscar alguma coisa ali para além do nosso olhar encarnado. Então, toda essa beleza desse canto, que às vezes a gente pensa assim, poxa, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, gente, como que a gente vai falar, vamos estudar 2 horas esse trechinho aqui? Isso já aconteceu antes, né? Mas como que nós vamos explorar? É por aí. É por aquilo, tentar aguçar ao máximo os nossos sentidos íntimos, os nossos sentidos espirituais, que a gente tem um certo bloqueio, né? Uma certa parede, vamos dizer assim, por estarmos aqui encarnados, pela insistência de ler e olhar e tentar compreender o que aquele espírito grandioso de Maria, a alegria dela, o bem-estar, a felicidade
que ela encontrou nessa compreensão da divindade na sua vida, né, na sua jornada inteira espiritual, é como se ela olhasse para trás e pudesse ver em cada etapa, em cada encarnação que ela teve, em cada passo evolutivo que ela deu, a grandiosidade, como a misericórdia divina, como a providência divina esteve presente em cada passinho que ela deu. É a sensação que vem quando a gente olha, parece que ela está fazendo uma retrospectiva, né, de tudo que ela viveu e como, ao ponto que ela chegou, ela consegue compreender a grandiosidade de Deus. E nós vamos chegar lá um dia. E o NEP nos ajuda a acelerar um pouquinho os passinhos. Coloca a gente na marcha 2, né? Obrigada, queridos. Obrigada a você, Márcia. É bem isso, né? Ela está trazendo para nós esse mergulho mesmo, né? Colocando para nós como se tudo que tivesse acontecido até agora, e porque até agora ela está falando, não que ela esteja falando sobre ela, mas tudo que esse Todo-Poderoso fez por ela, né? E porque então ela está nessa condição, ela está nos apresentando tudo isso, né? E essa faculdade ainda que nós temos que cultivar, né? Aí, pouco a pouco, como a Márcia falou, enquanto ela falava, eu estava pensando no Cândido, né? Falando, vocês são estudiosos, tudo, e eu falava, meu Deus, a gente senta aqui, pede muita ajuda, pede muita inspiração, muita intuição, porque essa barreira física aqui, né? Quantas vezes não fecha os nossos olhos da alma, né? E não nos deixa ir além do preto aqui das linhas e enxergar o que realmente está nessa sutileza da mensagem, como a Márcia falou, né? Então, e a gente possa seguir nessa caminhada, marcha 2 aí, devagar e sempre. Pode falar, Nica. Descobri aqui um texto que eu acho que também faz sentido, do caminho, do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição 24 que diz o seguinte: o tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago 5.13. E diz assim: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda a parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso é indispensável que compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro de Cristo. E, portanto, é este tesouro que todos temos
que eu há bocado dizia, pronto, só que ainda andamos à procura do tesouro, no fundo. Nunca mais vamos encontrar tão depressa que o ouro e a prata que temos aqui dentro. É, nós Mas de queremos o tesouro dos olhos ainda, né? facto temos, não é? Isto é mesmo uma busca ao tesouro, nós temos que ir buscando e algum dia vamos de facto usar esta, esta prata e este ouro da melhor forma. Esse poder do Espírito, como disse Emmanuel, porque esse é o nosso verdadeiro tesouro, né? Essa nossa verdadeira joia. E essa lição vai muito com o que a Minda tinha colocado lá no resumo dela, né? Os exaltados, né, que serão humilhados, os exaltados que querem o tesouro da matéria e não buscam os seus tesouros espirituais. Nós precisamos mudar a nossa visão, porque enquanto a gente continuar buscando as coisas da matéria, nós receberemos aqui na matéria, né? Não receberemos no espírito. Precisamos buscar as coisas do espírito para receber as coisas do espírito. Oh, Patrícia, Exercer, né? importa só que eu diga aqui outra coisa. Não, E recuando um bocadinho, acho que foi para o episódio anterior, nós de facto temos cá o GPS para irmos ter aonde está esse tesouro. E temos as ferramentas que é a tal confiança e a tal fé que nos movem. Portanto, acho que o nosso problema maior, e eu às vezes por mim falo, é um bocadinho esta letargia em que nós nos encontramos e a falta de, eu não digo de força de vontade, eu acho que é ânimo, que eu acho que é um bocadinho diferente. Qualquer coisa que transcenda aquilo que é óbvio para nós, qualquer coisa que nos faça empolgar e que nos dê esse alento e esse ânimo. E é isso que eu acho que o NEP, ou qualquer grupo que se junte com uma finalidade idêntica, acaba por também conseguir fazer nascer em nós essa vontade de, digamos, renascermos um bocadinho nesta busca. Porque eu acho que às vezes nós desistimos porque não é fácil, já sabemos, não é? E fatalmente isto não é um trabalho individual, mas que se consegue melhor quando nos juntamos com uma vontade coletiva. Acho que resulta melhor, não é? Em tudo, sempre, sempre. em tudo. Buscar a direção que você falou, o GPS. Porque se a gente só olhar para fora, para, para os que não estão com esse interesse, não estão querendo buscar essa direção, a gente vai se desanimar. A gente vai achar que nós estamos sozinhos no mundo e não estamos. Não estamos. E aí a gente chega aqui e se fortalece, né? Porque a gente sabe que tem esse espaço, que tem mais pessoas, mais irmãos buscando a mesma coisa que nós estamos buscando, que já despertaram, que já entenderam a sua condição, que não é fácil, é desafiador, mas que a gente consegue sim colocar em prática e fazer um pouco melhor a cada dia. Tá muito bom, tá muito certo isso, Mica. Obrigada, viu? Cândido. Eu ouvi atentamente a Nick, como sempre, mas agora vou ser um bocadinho mais cáustico que a Nica. Eu não preciso de ou por outra, eu não. Nós não precisamos de GPS para descobrir o tesouro ou este tesouro, porque o tesouro está dentro de nós. Nós é que não sabemos. E eu, a semana passada, quando fui para o direto, eu
vim de Santarém, passei por Valparaíso, fui para Cartaz e, na brincadeira, liguei o GPS, pegando naquilo que a Nica disse. E chegando à vila de Cartaz, ou à cidade do Cartaz, o GPS mandou-me dar uma volta. E eu fui. E eu virei e depois, no fim, digo assim, bolas, porque é que eu fui na cantiga do GPS? Andei às voltas aqui pelo meio e, afinal, depois, aquilo que eu queria seguir, eu se tivesse ido pelo meu instinto, eu tinha ido. Agora, este tesouro que nós estamos a falar aqui, que é do Todo-Poderoso, ele está dentro de nós. Às vezes precisamos é que alguém ou algo clique no tal interruptor e que diga assim: olha aqui a luzinha para iluminar o túnel para esse tesouro. E eu posso dizer que daqui a um ano, se eu agarrar neste livro e se estiver a ler o Cântico de Maria, eu já leio com outros olhos, com outra atenção, porque este estudo despertou em mim algo que estava dentro de mim, mas estava adormecido, que é o tal GPS que a Nica fala, mas está tudo dentro de nós. Nós precisamos é daquele empurrãozinho. E foi isso que foi e é isso que nós temos nestes estudos e que temos é que saber agarrar esta ajuda com unhas e dentes e uma palavra ou duas que fique por cada serão, se nos fizer refletir, nós temos o túnel bem iluminado e vemos lá o cofre ao fundo do túnel com o tal tesouro que andamos à procura, porque ele está dentro de nós. Mas adoro quando a Nica fala no GPS. Mas adoro mesmo, porque é uma conotação que depois cada um põe à sua maneira. Eu ponho à minha. E é isto que me apraz dizer sobre este tesouro, porque nós somos o tesouro do Todo-Poderoso. Obrigado. Obrigada, Cândido. Só me vem uma palavra à cabeça, uma frase. Ó, homens de pouca fé. É isso que nos falta, acreditar em nós mesmos. Odete, já te passo a palavra. Fala, Nica. É só para esclarecer uma coisa. O GPS que eu falo é a gestão pessoal de sentimentos. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito. E Maria está nos dando uma aula. Vamos lá, Eu não Odete. quero ter a glória, peço desculpa à minha mana Odete, eu não quero ter a glória para mim. Isto deve ter sido algum buzinão aqui de repente, mas pronto, mas fez-se luz. Então é assim, eu estou aqui caladinha, mas também fui buscar o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, e encontrei aqui o Tesouro Maior. Posso ler? Qual que é o capítulo? Tesouro Maior. Tem número? Tem 64. Ah, tá bom. Só para eu ler aqui junto. Vai lá. 64. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus, Lucas 12, 34. No mundo, os tempos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se afiliam. A essas
divisões do interno santuário comparecem os tutelados de Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos da sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditória ou contraprocedentes. O egoísta fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarente refere-se às mesquinhas preocupações. O gozador mostra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tem repete tempo destinado ao processo evolutivo. E espera, confiante, porque não prescinde da colaboração dos discípulos, resolutos e sinceros, para a extensão divina do apostolado. No momento adequado surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida. Exemplificam renúncia e o desinteresse, revela a vontade do Pai em si próprios e, por isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizados na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito agradecido. Agora, quem faz o resumo vai ser a Patrícia, porque eu entendi para mim, e que realmente isto é lindo e maravilhoso, e nos enriquece a alma e nos fortalece o nosso espírito. E pronto, e assim vamos crescendo mais e evoluindo com a luz de Cristo e o amor universal. Isso aqui é Maria. Exato. É tudo que Maria está mostrando para nós, né? Cheios de coragem, dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios, e com isso ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal que eles já lhes enriquece o espírito agradecido. É tudo que Maria está fazendo nessa exultação do seu espírito ao Senhor, nesse louvor ao Senhor. E, como a Nica já falou, não é fácil, né? Não é fácil. É desafiador, porque como ele coloca ali um pouco antes, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. É uma transformação, é um processo de mudança de mentalidade, nós já falamos, né, de mudança de paradigmas, de entendimentos, de sentimentos. Então leva tempo, sim, né? Não é da noite para o dia. E foi como eu falei, né? No início, é na nossa prática, é no nosso exercício, a gente está aqui se fortalecendo, a gente vem aqui, como a Nica colocou, como
o Cândido também colocou, a gente se fortalece nos estudos, nesses encontros, nesses reencontros, para que a gente veja e sinta que há sim esse caminho. Esse caminho é possível, mas ele precisa ser trilhado por cada um de nós. E aí cada um de nós vai auxiliando cada vez mais quem está ao nosso lado. E é tudo que Maria está mostrando para nós, né? Esse tesouro enorme que nós temos, que nós somos, como disse bem o Cândido agora, nós somos o tesouro do Todo-Poderoso. Eu achei isso muito lindo e acho que deixa muito, muito claro, né? Por que Deus está em nós, por que nós estamos nele, porque nós somos sua criação. Que propósito haveria se não ele estar sempre a nossa, a nosso auxílio, né? Vir ao nosso auxílio, que é essa mudança de paradigma que nós, né, precisamos fazer. Se a gente for ler todas essas situações que estão ali no NEPSearch, né, do Todo-Poderoso, sim, está muito mais relacionado, né, ali ao Senhor da Guerra, ao Senhor dos Exércitos, ainda, né, com esse entendimento, né, carregado de um Deus punitivo, de um Deus belicoso, de um Senhor que viria com toda a sua força da justiça. E a força da sua justiça está no amor, está no entendimento, está na caridade, né? Então a gente, né, como eu falei, a gente vê essa trajetória dos povos, das nações, das gerações buscando compreender esses atributos de Deus, esse todo-poderoso de Deus, e é o tempo ao tempo, como a Márcia disse, né? Essa faculdade que a gente vai despertando, esse sentido que a gente vai aguçando, esse novo olhar que a gente vai dando para uma palavra, como o Cândido falou, que daqui a um ano não vai ler mais da mesma maneira, nada nós vamos ler mais da mesma maneira. Nenhum livro que a gente abra, a gente vai ler mais da mesma maneira, né? A gente sabe que sempre tem uma mensagem a mais ali para ser entendida, né? Que a espiritualidade sempre está trazendo para nós, para esses nossos sentidos que vão se aprofundando. Sempre tem algo a mais para ser enxergado, para ser sentido, para ser compreendido pelo nosso espírito. Ele é profundamente grande também. Ele é o tesouro do Pai. E aí, como o Pai, né, não desampara os seus filhos, os seus tesouros, né? Por isso que Maria fala, porque por mim grandes coisas fez, né? Fez por mim grandes coisas. E já tinha sido colocado, né? Lá o Deus do impossível, no anúncio do anjo. Novamente, então, Maria trazendo, né, essa condição da providência divina, que a Márcia até já citou um pouco também, que está nesse capítulo da Gênesis, que Kardec explica para nós. Não, nós estamos mergulhados em Deus, né? Mas nos falta ainda essa compreensão. Mas Maria compreendia plenamente tudo que o Pai já tinha realizado por ela, tá? Nós ainda que estamos nessa caminhada, né, da entrega, do entendimento. Eu também tinha visto um texto aqui no Caminho, Verdade e Vida. Hoje todo mundo no Caminho, Verdade e Vida. No 74.
chama Mãos Limpas. Deixa eu trazer ele aqui. Aqui é um trecho de Atos, capítulo 19, versículo 11, né, que diz: Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, né? Então, o Pai opera milagres por todos nós, né? Mas ele diz aqui, né, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Então, conforme aquilo que a Márcia falou, conforme o nosso espírito vai se purificando, nós vamos percebendo mais o que o todo, ainda tem o Todo-Poderoso aqui, né, nesse texto, o que o Todo-Poderoso vai fazendo por nós, né? Ele diz assim: recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera denominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Então, Paulo precisou fazer o seu processo de purificação, de encontrar a sua essência luminosa para que o Pai Todo-Poderoso pudesse se utilizar das suas mãos para fazer os milagres, né, para operar as maravilhas, para que esse sentido estivesse desperto em Paulo, para que então houvesse a conexão, né? Então, pouco a pouco, nós vamos começando a perceber essa providência divina, esses pequenos milagres que acontecem nas nossas vidas, os pequenos acasos que não são acasos, né? E é aquele caminho, né, da fidelidade no pouco, para que depois a gente possa nos entregar aí a essa fidelidade no muito, como foi Paulo e como Maria, né? E aí aguentou, né, como Emmanuel diz aqui, todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. E o que dizer da nossa mãe, né? O que dizer da nossa mãe? Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, né, do nosso autoconhecimento, como nós falamos na semana passada, né, dessa humildade, vamos nos humildando, vamos entendendo como tudo funciona, né, como tudo se dá, a gente vai conseguindo ficar mais pacificados internamente, a nossa entrega vai sendo mais sincera, né, como disse Jesus, né, como vai dizer Jesus depois, né, de todo o coração, de toda a alma, toda a força, entendimento, porque aí a gente vai conseguindo perceber essa presença do Pai nas nossas vidas, né? E aí também tem várias passagens que falam sobre isso. Esse capítulo que a Márcia trouxe, esse trechinho da Gênesis, é muito bom, né, para a gente ler o capítulo 2, né, Márcia, que fala sobre Deus, porque Kardec vai explicar, né, sobre a questão do fluido cósmico universal, por que que Deus nos sente, né, como que acontece isso, como que Ele percebe, né, nos percebe e nós o percebemos, mas nós precisamos abrir as nossas portas para Ele. Nós precisamos nos abrir para Ele. E aí eu vi uma frase também
esses dias, não sei se foi um pastor ou foi um padre que eu estava escutando, né? Tô buscando fazer esse olhar aí amplo de toda, né, de todos os nossos irmãos. E que ele disse assim, não é porque Deus está ao nosso lado que tudo vai ser fácil, mas tudo será possível. E eu acho que esse cântico de Maria, né, essa expressão que ela está trazendo, tanto do que Deus fez por ela, e depois ela vai mais para frente trazer o que Deus faz por todos, mostra exatamente isso, né? Não é que é fácil, acabamos de falar isso, mas é possível sim. E aí Maria está, né, com o nosso irmão maior no seu ventre para nos mostrar exatamente que é possível. Ele vem para nos dar esse exemplo, né? E aí lá em Efésios também Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nos opera. Então, quantas vezes a gente acha que é pouco, mas é o suficiente para que nós possamos viver o que nós temos que viver, né? Geralmente é mais, como diz Paulo aqui, porque o Pai não coloca fardos mais pesados, né, do que nós podemos carregar. E aí também lembrei estava buscando aqui os textos, né, de Emmanuel, e vi aqui um texto que a gente já falou sobre ele, que é o Enxertia Divina, está no Fonte Viva, é o capítulo 78, né? Que é um trechinho da carta aos Romanos, que Paulo fala: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, é a nossa fé, o nosso entendimento, quanto mais a gente busca, né, esse conhecimento, não só da razão, mas do sentimento, essa transformação, e vai confiando na nossa essência, mais o Pai nos torna a enxertar, porque a sua vontade é suprema. Pode falar, Márcia. Patrícia, eu não sei se você quer avançar, se eu posso falar agora, porque Pode. Porque aí já vamos. Se quiser entrar no nome vai santo, avançar para outra parte, né? Não, é pode. porque é, eu encontrei aqui em Palavras de Vida Eterna uma mensagem chamada Compreendendo. E fala um pouco sobre essa compreensão. Acho que a gente, não sei se poderia, de uma forma, resumir, não, ou trazer tudo que nós comentamos agora sobre essa compreensão. Porque, embora Maria, como nas fontes que a gente pesquisou aqui no NepSearch, a gente sempre vê que esse cântico de Maria, ele tem uma inspiração em outros cânticos, como o cântico de Ana, de Lia. Então, a gente vê, e não é nenhum demérito. A gente pode pensar assim, ela repetiu, usou de outros. Não, mas de outros seres, de outros espíritos que alcançaram essa culminância. Então, assim, na minha opinião, que não vale de nada, assim, do meu entendimento, do meu simples entendimento, eu vejo assim,
os sentimentos de quem chega a essa compreensão devem ser muito semelhantes. Então, por isso, se expressam de formas semelhantes. Porque não há muito, como os espíritos disseram, nosso vocabulário é muito restrito. Né? Então, várias vezes eles disseram que dentro do nosso vocabulário eles não tinham palavras para definir certas coisas e que não eram para nós, por isso que nos fugia a compreensão. Então, eu vejo que essa inspiração de outros cânticos são momentos em que o espírito alcançou essa culminância dessa compreensão. Né? Daí, essa fonte de inspiração que vem de outros. E aí, nesse texto, eu não sei se já vi, porque foi uma coisa assim, esse texto estava aberto aqui para mim no meu iPad. Eu, em algum momento, abri, e não sei se usei, se não usei, mas quando eu vi, falei, gente, é para hoje. Então, ele diz assim, é uma carta de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o que a palavra que a Patrícia trouxe para a gente? Poderoso. Né? Então, foi a primeira etapa desse nosso estudo de hoje. E aí Paulo diz, sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, nós vimos, Maria foi servir a Isabel, esteve ali para apoiá-la, né, com muita fé, porque ela viu se concretizando toda a mensagem que o anjo lhe trouxe, né? Capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, quer dizer, o esforço de cada um, constitui aquilo que a Patrícia estava falando agora, bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Então, tudo isso foram bênçãos. Daí Maria reconhecer e chamar de Todo-Poderoso que tinha feito tudo isso nela, que havia lhe entregue todas essas bênçãos. Aí ele continua, eu vou passar para o último parágrafo, a mensagem se chama Compreendendo, tá? É ano 21 do Palavras de Vida Eterna. E ele termina assim, o ano termina assim. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor. Maria bem reconhece isso, né? Que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade. Bem aquilo que a Patrícia estava falando, dentro de nós. Mais uma vez, né? Nosso vasinho de barro aqui, porque da terra, né? Tiramos dos elementos do nosso planeta para compormos esse vaso de barro aqui, e está tudo isso aqui, transportamos no nosso vaso de profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai. Ora, o que Maria está falando aqui? Exatamente isso, reconhecendo o Todo-Poderoso, a glória dele, e ela, na parte que a Patrícia depois vai iniciar para o final, santo. Então, aqui, ó, como ele diz, toda santificação, toda excelência e toda a beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai. Essa compreensão Maria teve. A quem nos cabe obedecer e servir,
hoje e sempre. E Maria obedeceu e colocou-se como serva, né? Então, gente, até fica um pouquinho assim, né? Deu um espelhinho assim, porque isso aqui, esse último parágrafo, fala bem de tudo que todas as contribuições que foram entregues aqui no nosso estudo hoje têm a ver com isso. Porque na segunda parte do nosso estudo, a Patrícia vai trazer a santificação, e ele já coloca aqui. Você vê como tudo converge, que ele coloca o amor, a sabedoria, a santificação, a excelência, a beleza, tudo que Maria está falando aqui no cântico dela. Não é nossa, não nos pertence, mas sim a glória de nosso Pai, que é um cântico de louvor, que ela glorifica, ela engrandece, ela traz os atributos e traz essa compreensão. É por isso que ela se coloca diante da posição dela social, que nós vimos semana passada, da humildade e tudo. Gente, está tudo guardadinho aqui no nosso vaso de barro. Era isso que eu queria trazer. Obrigada. Obrigada a você, Márcia. Não, não tem nem o que falar desse texto, né? É perfeito mesmo para definir aí tudo que Maria está nos, né, tentando transmitir, e como você disse, não que ela esteja plagiando, né, nenhum outro personagem ou espírito, né, que veio antes e que também exultou e louvou a Deus com um cântico, né, ao Senhor, mas nos mostrando, né, desde esse momento, desde sempre, o quanto essa espiritualidade superior tem as palavras, né, tem o sentido para compreender o que nós não compreendemos e tem a coerência. Então, não tem como também eles terem, né, exultações, terem manifestações muito divergentes, porque essa coerência permanece na linguagem, né, permanece no sentimento. E quando eu comecei a, né, buscar aqui sobre o nome santo, quantas coisas, né? Quantas coisas, mas uma palavra que me veio à cabeça foi coerência. Foi coerência, né? Pensei, claro, na perfeição moral, lá no Livro dos Espíritos, o sede perfeitos do Evangelho, mas Deus é essa coerência. Ele é e faz dentro dessa coerência da essência do amor. Nada funciona fora dessa coerência do amor. A lei maior é de amor, né? Então, aqui a gente pode falar, né, da questão do nome, toda essa parte histórica, né? Eu até estava pegando aqui o livro do professor Severino Celestino, que estuda muito isso, a questão do nome, o nome em si, né? Desde que foi dado aí pelos judeus aí, o El Shaddai, né? O El Shaddai, né? Já significa todo-poderoso, né? Então, no próprio nome dado a Deus já tem esse atributo, e depois vem esse nome, né? Do Yahvé, né? Na época de Moisés, como um nome mais intimista ali, para essa relação mais próxima, e uma nova etapa, né, desse relacionamento de Deus com a humanidade, que significa Yahvé, né, aquele que sempre será, aquele que sempre estará. Então, essa imutabilidade, mais um atributo, e uma imutabilidade que denota a coerência.
que não muda, as leis não mudam, né? Deus não muda. E aí o santo, né, foi inicialmente, né, trazido com o sentido de ser uma coisa separada, fora do comum, né? Então foi começado a ser utilizado, né, esse termo nos cerimoniais aí, né, ritualísticos, como o local santo, a gente viu, né, isso lá na passagem com Zacarias, né, ele estava lá no Santo dos Santos, do tabernáculo, o local puro, o local divino, né, então tudo que é santo é diferente, se purificou, mas o que eu achei interessante é uma passagem de Levítico que diz, né, em que, né, Deus está dizendo a eles, né, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, novamente, além, né, de mostrar para nós esse atributo da sua perfeição, da sua pureza, da sua coerência, Deus nos mostra que nós alcançaremos essa condição, não nos igualando a Ele, mas que sim, há um caminho que nós vamos trilhar, ali como, né, disse o texto também, que cabe a nós e que nos levará a essa santificação, nos levará a essa salvação. E esse caminho, até então, né, um pouco aí não entendido, muito bem compreendido, viria a ser vivido por Jesus, ali naquele momento. Já, né, em Maria, para trazer para nós essa trilha de nos tornarmos puros e santos. E aí, gente? Vamos lá, Nick. E temos que começar a edificar dentro de nós o tal santuário para nos refugiarmos e criarmos essa santidade, acho eu. Porque às vezes procuramos no exterior aquilo que de facto temos que construir no nosso interior. Isto também foi agora aqui. Então, olha só, eu tinha visto um outro texto no Vinha de Luz, capítulo 89, chama Na Intimidade do Ser. E também é de uma carta de Paulo aos Ah, gente, não vou saber falar isso. Colossenses? Isso, muito obrigada, Nica, não ia sair, a língua travou aqui. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esse Paulo quis travar minha língua hoje. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere aos raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, né? Que a gente fica só aqui raciocinando, pensando. É de intimidade do ser.
Alguém que possua roteiro certo de caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detento tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. A gente fala muito isso, né? De saber coisas de cor, de saber passagens. Não é isso que vai garantir a nossa santificação. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas da misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes no caminho. Aquele que a Nica falou que dá muito desânimo. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espíritas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança, mero problema de fé religiosa, segundo seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Como Cândido já disse, está tudo em nós. E o nosso encontro, né, com a nossa santificação vai passar por essa transformação interior dos nossos sentimentos, para que eles permaneçam coerentes com a essência de amor. E saiamos da cerebração, adorei essa palavra. Saiamos da cerebração, né? E estejamos no coração, no sentimento. Fala, Nica, vamos lá. Eu acho que isto é mesmo em termos de conclusão e resumindo aquilo que eu andei para aqui, estas inspirações, porque eu, coitadinha, sou uma tristeza. Mas pronto, a gestão pessoal dos sentimentos, que é o tal GPS que eu adaptei, vai-nos levar ao tesouro que infalivelmente estará dentro do nosso santuário interior. É simples, é preciso é chegar lá e fazer a gestão disto tudo. Mas pronto. Vamos perseverar. Vamos perseverar. E confiar. E confiar em nós, primeiro, para que a gente tenha essa certeza, né, que tudo está em nós, tudo vive em nós, né? Vamos lá, Cândido. Eu gosto de brincar na minha vida, mesmo das coisas sérias. E aquilo que nós estamos a fazer é algo muito sério. Eu agora vou fazer assim uma comparação que não deixa de ser uma brincadeira, pegando na palavra tesouro. Nós somos o tesouro de Deus. Ora, os tesouros têm que ser sempre bem guardados. E o que é que Deus fez? Mandou-nos um governador, que é Jesus. Nós, na nossa caminhada, temos que trabalhar para ganhar o nosso sustento
E há aqueles que felizmente conseguem amelhar alguma coisa e põem nos bancos. Os bancos acabam por ter também os ditos governadores. Só que de vez em quando esses governadores dão a volta e as pessoas ficam sem nada. E se nós compararmos o governador que temos deste tesouro que somos nós com estes governadores terrenos, nós vemos que com este governador não perdemos nada, só temos a ganhar. Mas, para isso, temos que ser nós a orientar o potezinho de onde estamos, de onde temos esta riqueza, que é para não andarmos por maus caminhos, não desviarmos da estrada, porque, como disse há bocadinho a Niki disse eu, o GPS às vezes manda-nos dar assim umas voltas, mas o caminho é sempre um, que é o dito governador. Portanto, nós, tesouros ainda carnais, a caminho da espiritualidade, temos um governador, temos é que seguir os passos dele. Que até aqui andamos ovelhinhas desmalhadas e penso, ou quase que tenho certeza, que encontramos o caminho e que com esta aprendizagem que nós estamos a levar agora mais aprofundada, vai ser muito difícil largarmos este caminho, porque este comer, este alimento que nós estamos a ter agora, enche o nosso coração para nos enriquecer. Pronto, lá está, é tal brincadeira de coisas sérias, mas é assim que eu levo muitas vezes as minhas reflexões para encontrar a minha paz de espírito brincando com a minha vida, que é a coisa mais séria que eu tenho. E gosto de levar a minha vida a sério, brincando. Eu peço desculpa por esta, mas é aquilo que eu sinto e que tenho uma enorme alegria em partilhar com vocês, porque é aquilo que me é transmitido e eu adoro partilhar com vocês, pronto, estas coisinhas, porque não é só tristezas também que eu às vezes partilho, as minhas alegrias também tenho mais satisfação. Obrigada e peço desculpa. Não, nada de desculpa, Cândido. Obrigada. A gente gosta muito, faz muito bem para todos nós. E eu acho que nós temos que ter essa alegria, sim, de ver, né, com esses olhos, todas essas lições que a gente tem entendido, tem recebido, porque nós não somos perfeitos ainda, né? Já falamos isso hoje. Estamos mais para lá do que para cá da perfeição moral, né? Então, se a gente puder lidar com essa leveza, o caminho vai ser um pouquinho mais fácil, né? O bem sofrer, entender, né, esse momento da resignação, aprender com as nossas experiências, não levar, né, com peso, com culpa, porque a gente sabe que isso também nos gera outras consequências, não vai despertar nos nossos tesouros, né? Não vai transformar os nossos sentimentos, vamos continuar aí amarrado nesses sentimentos, né, menos nobres e que nos tira dessa trilha, né, desse caminho. Vamos lá, Odete. Isso, liga aí. É no Fonte Viva, Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. A riqueza para o céu. Ajustai o tesouro no céu, Jesus. É 177. Obrigada.
Quem se aflige inevitavelmente ao ver o triunfo da prosperidade de muitos homens impiedosos, egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém a vantagem da terra, com o devido merecimento? Se observarmos os homens e mulheres despojadas de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra de Cristo é clara, insufismável: ajuntai tesouros do céu, disse o Senhor. Isso quer dizer que acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria e evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna fortuna amoedada podem ser simples atributos de máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude, incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Portanto, eu acho que aqui Jesus Cristo está-nos explico lá você. Pode falar. Eu entendo para mim, mas é melhor agora a Patrícia fazer o resumo da minha leitura, que é linda. Não, é, é A tudo isso, não, é tudo isso que a gente estava dizendo, né? palavra de Cristo é um é claro, Isso, insufismável: ajuntai tesouros no céu, disse o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos os valores íntimos para comungar a glória eterna. Portanto, a gente tem que semear Jesus no nosso coração e pô-lo em prática nas nossas atitudes, na nossa caridade, na nossa piedade, nas atitudes. Já disse tudo, e no dia a dia. Mas, Patrícia, eu confesso, isso para mim ainda não é fácil. Por mais que eu me esforce, ainda não consigo. Ainda estou muito longe de Maria. Vamos indo passito a passito, e já faço muito, mas ainda me falta muito. Mas só o facto de eu estar aqui a contribuir com vocês, tenho os livros a quase todos aqui ao pé de mim, mas já estou feliz por isso. já estamos na marcha 2, é isso. Não estamos parados. E esse é o movimento que Vocês são fantásticas. Nós A não, Márcia é Jesus, gente, é o Cristo. é isso. Nós não. A É esse Márcia, o movimento que ele nos pede. a Márcia com o livro do Gênesis, eu confesso, porque se eu disser ao contrário, eu estou a mentir. Ainda nunca tinha, tenho os livros todos, mas ainda nunca tinha aberto o livro do Gênesis. E aí tem aqui uma palavra, uma parte também lindíssima. Deus é o único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluta nas suas perfeições. Só poderia existir outro Deus sobre a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas,
porque se houvesse mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, existiria desde sempre um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder, assim confundidos em sua entidade. Não haveria na realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nem um nem outro possuiriam autoridade soberana. É lindo, Não é? Não lindo haveria coerência. isso. Foi o que a Não Patrícia há haveria bocado teve a coerência. falar. É isso. É Olha, isso. eu hoje sinto-me muito feliz porque estou a colaborar e consegui, olha, tenho os livros aqui a quase todos, só me falta o caminho, o Vinha de Luz que não consegui ir buscar. Pronto, já já ele chega aí. Muito Que bom. É maravilha! isso, perfeito. Essa Muito obrigada. coerência. Obrigada a você, Odete, do Pai que Maria está tentando, né, mostrar para nós, passar para nós. E como disse o texto que você trouxe também, tudo, todo esse caminho, ele passa pelo autoconhecimento. Você viu que ele colocou lá, né? Sem o autoconhecimento, nós não saberíamos o que fazer nos planos mais altos, porque não estaríamos na mesma sintonia. Então, veja só, né? O capítulo da perfeição moral no Livro dos Espíritos termina com a pergunta do autoconhecimento, né? Da revisão que nós temos que fazer todos os dias. E o autoconhecimento é a base da humildade. Então, tudo é perfeito, tudo, né, tem essa coerência, como tem essa coerência no Cântico de Maria com os outros cânticos, né, com os outros louvores, porque é essa mensagem da espiritualidade maior que, né, já consegue servir nessa sintonia do mais alto, ela vem refletida, como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, no último capítulo do Amor, com o reflexo de Deus. É o reflexo de Deus. Se Deus é coerente, a mensagem também é coerente. A proposta que é trazida, que chega até nós, também é coerente. Não violenta as consciências, né? Só nos pede esse movimento, que a gente se responsabilize por essa busca dos nossos tesouros, que estão todos aqui na nossa consciência, né? Na transformação dos nossos sentimentos, nessa transformação dos, né, desses paradigmas aí, desses hábitos que nós temos. E a Nica vai encerrar para a gente, fazer o resumo de hoje. Não, eu quero fazer um agradecimento a Maria. É que nós estamos a esquecer que ela foi a mãe do maior coach barra motivador espiritual que veio a este mundo. Portanto, temos que ter esta gratidão, porque se não fosse ele a vir dar-nos essa, essa vontade e essa. Mostrar que é possível, né? Claro que todos conseguimos, e começou logo pelos mais abandonados, os mais complexados, os mais ostracizados, os mais doentes, os mais ignorantes. Melhor que isto é impossível. Vir uma pessoa motivar este tipo de pessoa é maravilhoso. Pronto, e depois vem concluído naquele início que eu falei. Às vezes, o menos é mais.
O que aparentemente não é nada, afinal é tudo. Sim. O que E é pode tudo, ser. né? O que é nada? Acho que termino bem. O que é tudo, o que é nada, né? Com o que nós estamos comparando? Por isso que eu insisto muito nessa mudança, né, mental que a gente precisa fazer, que a gente possa se espelhar nesses espíritos superiores, nesse coach maior que veio, porque senão a gente vai ficar em casa com essa, né, com essa falta de ânimo, não achando que não vale a pena, que não dá, que nós somos um só, que não vamos fazer a diferença, e vamos, e vamos. Ele veio só, ele escolheu 12, né, apóstolos, ainda com uma caminhada longa para trilhar, então mostrando para nós que todos nós somos escolhidos a partir do momento que nós escolhemos estar com Ele. Nós sempre somos escolhidos, mas nós precisamos escolher, nós precisamos abrir a porta, né? O Felipe sempre fala, batei e abrir-se-vos-á, né? Nós precisamos fazer o movimento. Está aqui, está em nós. Alguém mais? Alguma coisa? Patrícia, eu acho que é aí que vem a tal escolha através do livre-arbítrio. Portanto, nós temos sempre a capacidade de escolher. E a liberdade, que ainda é mais importante. Porque muitas das vezes tomamos decisões com um certo tipo de opressão social, e aqui Isso. não. Aqui Deus dá-nos absoluta liberdade, até para fazer as coisas piores que possamos imaginar. Mas depois também nos dá a liberdade para sabermos emendar e a percebermos do erro e que recomeçar novamente. Portanto, Isso. de facto, ele é o que tudo pode, até a capacidade infinita de perdoar e de aceitar as imperfeições. Portanto, só mesmo um Deus Todo-Poderoso é que conseguiria ter essa, essa, Essa essa amorosidade. amplitude, É? essa amplitude, não é? Espiritual que nós ainda nem conseguimos Não, ter, não é? é isso. Eu queria terminar com a nossa prece final com o Salmo 33, que chama, bom, aqui na minha tradução da Bíblia de Estudo de Genebra, Louvor ao Criador e Preservador. Vou tentar ler rápido para não demorar muito. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, nos saltérios de 10 cordas. Entoai-lhe novo cândito, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia de bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, os exércitos deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temem-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.
O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como a ti esperamos. Que assim seja. E como disse Felipe na outra semana, né, do pastor, que a gente possa servir a Deus por amor a Deus. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Foi muito bom. Obrigada Obrigado. Obrigada. Gratidão semana. a todas vós e